Você já perdeu o controle da própria mente, sem nem perceber. Uma bailarina dança, sozinha. Seu corpo se contorce no palco, como se não fosse mais dela. Os olhos vazios, os pés sangram, mas ela sorri, porque finalmente se tornou perfeita. Essa é uma história real? Não, mas poderia ser. Natalie Portman, para viver Nina, treinou como uma bailarina profissional por mais de um ano. 8 horas por dia, todos os dias, até o corpo falhar. É um filme sobre arte, obsessão e loucura. E é quase impossível assistir sem se sentir estranhamente tocado ou desconfortável. Hoje eu quero te contar o que realmente existe por trás de Cisne Negro, mas só se você estiver pronto para mergulhar bem fundo. Imagine acordar todos os dias sentindo que não é boa o suficiente. Não importa o quanto tente, agora imagine que sua carreira, sua vida, sua identidade inteira depende de provar o contrário. Essa é Nina, uma jovem bailarina, delicada, talentosa e frágil. Quando ela consegue o papel principal no Lago dos Cisnes, tudo parece um sonho. Mas, para interpretar o cisne branco e o cisne negro, ela precisa se transformar. E é aí que a realidade começa a se dissolver. Em meio a espelhos que mentem, corpos que sangram e mentes que se partem, Nina mergulha num mundo onde a beleza é cruel e a perfeição mortal. Cisne Negro não é apenas um filme sobre dança, é sobre o que acontece quando a busca por aplausos se torna uma queda sem volta. No início, tudo parece contido. Mãe super protetora, a rotina rigorosa, o balé como um ritual sagrado. Mas então, o diretor da companhia, Thomas, a escolhe para o papel principal e faz um alerta. Você já domina o cisne branco, mas precisa encontrar o seu lado sombrio. A partir daqui, Nina não dança mais. Ela se dilacera. O perfeccionismo se torna paranoia e a transformação começa a doer. Em Cisne Negro, tudo é metáfora e nada é seguro. A história se passa nos bastidores de uma companhia de balé, mas o verdadeiro palco é a mente da protagonista. Nina vive sufocada por regras, limites e pela voz da mãe, uma ex-bailarina frustrada que nunca permitiu que a filha crescesse. E é nesse contexto que o papel do cisne negro começa a devorá-la por dentro. O filme brinca com a dualidade, luz e sombra, pureza e desejo, controle e libertação. Nina é o cisne branco, recatada, técnica, obediente, mas precisa encontrar dentro de si o cisne negro, sensual, livre, impulsivo. E essa transformação não acontece no corpo, acontece na alma. Darren Aronofsky nos conduz como num pesadelo acordado. As luzes são frias, os sons cortantes, o tempo distorcido. Você não assiste Cisne Negro, você se perde nele. E quando começa a duvidar do que é real, é aí que o filme mostra sua verdadeira face. Há uma cena em que Nina dança, mas não é uma dança comum. A câmera gira ao redor dela como se o mundo estivesse se despedaçando. Cada movimento é belo e brutal. A música cresce, o suor escorre, a pele muda. Ela não interpreta mais. Ela é o cisne. Oh, o rosto dela carrega dor e êxtase ao mesmo
filme se transforma completamente e nós, espectadores, não temos mais controle. Estamos dentro do delírio, dentro da carne, dentro da loucura. Talvez você nunca tenha subido num palco, nunca tenha feito balé, mas Cisne Negro fala com algo que todos carregamos: o medo de não ser suficiente. A pressão por perfeição, a cobrança constante, seja dos outros ou de nós mesmos. Quantas vezes você já sentiu que precisava se controlar o tempo todo, que não podia errar, não podia sentir, que tudo ao seu redor exigia disciplina, perfeição e silêncio? Nina vive isso até o limite, e o mais sombrio é que muitos de nós também vivemos, talvez sem alucinações, mas com insônia, ansiedade, medo de falhar. Esse é o poder de Cisne Negro. Ele usa a arte para falar do que é humano. Ele nos obriga a olhar para dentro e perguntar até onde você iria para ser perfeito. Em uma entrevista, Darren Aronofsky disse algo que parece ter sido escrito direto da alma. A perfeição é uma ilusão cruel, e mesmo quando a tocamos, ela nos escapa entre os dedos. O filme inteiro é construído sobre essa ideia. Nina quer ser perfeita, mas o que é perfeição? Um momento? Um estado permanente? Ou um delírio? Em certo ponto do filme, Nina sussurra para si mesma: eu senti, foi perfeito, mas o que ela precisou sacrificar para chegar lá? Corpo, mente, alma, como se perfeição e destruição fossem irmãs siamesas. Isso nos leva a uma pergunta profunda, que talvez você nunca tenha feito em voz alta. Será que tudo que é belo precisa do caos para nascer? Será que, em algum nível, todos nós temos medo de nos libertar? Porque a liberdade exige perder o controle. Talvez o mais assustador não seja o que vemos na tela, mas o que vemos quando fechamos os olhos depois. Atenção, o que vem a seguir contém spoilers importantes do filme Cisne Negro. Se você ainda não assistiu e prefere descobrir por si só o desfecho dessa história, talvez esse seja o momento ideal para pausar, respirar e voltar aqui depois. Caso queira continuar comigo, sinta-se abraçado, porque agora vamos até o fundo desse lago sombrio. O final de Cisne Negro não é só impactante, ele é inquietante. Nina dança, dança como nunca, dança como sempre quis, e ao fim de sua apresentação, quando tudo termina, ela sussurra: foi perfeito, e sangra. A cena é chocante, mas também profundamente simbólica. O sangue representa mais do que uma ferida, representa o preço da perfeição. Ela deu tudo: corpo, razão, sanidade, e encontrou o que buscava. Mas a que custo? Muitos críticos interpretam a jornada de Nina como uma metáfora sobre o perfeccionismo autodestrutivo. Ela vive para agradar a mãe, o diretor, o público, e no meio disso tudo, esquece quem ela é. Ou talvez nunca tenha realmente sabido. Essa perda de identidade é um dos pontos mais trágicos do filme, porque ao tentar ser a bailarina perfeita, Nina se apaga como ser humano. Ela deixa de ser alguém e se transforma em uma ideia, uma projeção de beleza, técnica e controle, até que o corpo não aguenta mais sustentar. A cisão entre o cisne branco e o cisne negro não é só uma
que Darren Aronofsky faz é nos colocar dentro dessa guerra silenciosa. Durante o filme, vemos alucinações, paranoias, espelhos que devolvem versões distorcidas de Nina. Mas tudo isso é simbólico. É como se a mente dela estivesse tentando libertar a parte sombria que sempre foi contida. A sexualidade reprimida, a raiva sufocada, a vontade de viver além da aprovação. Quando Nina finalmente se entrega ao lado negro, ela floresce como artista, mas também se destrói como pessoa. Isso é o mais doloroso, porque não é uma história sobre vitória, é sobre sacrifício. Em certo momento do filme, Thomas Leroy, o coreógrafo, diz para Nina: a única coisa que está no seu caminho é você mesma. E essa frase ecoa até o último segundo da história. O filme poderia facilmente ser visto como uma crítica ao mundo do balé, mas vai muito além disso. Fala sobre o culto à perfeição, sobre a pressão feminina, sobre o peso das expectativas, sobre mães controladoras, sobre o desejo de ser amada e o medo de ser livre. E aqui, como narradora, eu queria que você respirasse fundo comigo, porque essa história toca algo íntimo, algo que talvez você nem saiba nomear, mas sente quando deita no escuro e escuta seus próprios pensamentos. Nina nunca teve um espaço onde fosse apenas humana. Nunca pôde falhar, nunca pôde errar. E por isso, quando finalmente toca a perfeição, é como se dissesse: eu existi, nem que por um segundo. E esse segundo valeu tudo. E por mais que esse final seja trágico, ele também tem algo de libertador, porque ela não termina como vítima, termina como autora do seu destino, da sua queda e da sua ascensão. Foi perfeito. São as palavras finais. E talvez, pela primeira vez na vida, Nina tenha sentido algo verdadeiramente seu. Não herdado, não exigido, não ensaiado, sentido. Quando você ouvir esse final, talvez sinta um aperto, mas também, talvez, perceba que a perfeição que tanto buscamos não está em ser impecável, mas em ser inteiro, mesmo que só por um instante. Eu sei que esse final, essa história toda, mexe com a gente de um jeito diferente. Não é só um filme bonito com uma dança impecável. É uma jornada emocional profunda. E eu quero convidar você a pensar comigo um pouco. Será que, de algum modo, todos nós não temos um pouco da Nina dentro da gente? Aquela voz que cobra demais, que quer perfeição o tempo todo. Aquela sensação de que, se a gente não for impecável, a gente não é suficiente. O que você acha disso? Quantas vezes você já se sentiu pressionado a ser uma versão perfeita de si mesmo? Seja no trabalho, na família, nas amizades. E o que isso fez com você? Será que essa busca pela perfeição não nos afasta da nossa verdadeira essência? No filme, Nina se perde tentando agradar a todos. A mãe, o diretor, o público, até a si mesma. E no final, a liberdade vem junto com a destruição. Mas, e se pudéssemos encontrar uma maneira de sermos completos, sem nos destruirmos, será que é possível aceitar nossos lados claros e escuros sem sofrimento? Eu acho que Cisne Negro nos provoca exatamente isso. A refletir sobre quem somos, quem queremos ser e o que estamos dispostos a sacrificar para chegar lá. Me conta.
nos comentários o que você sentiu ouvindo essa história. Você já se identificou com Nina? Ou conhece alguém que vive essa luta silenciosa? E se você pudesse dar um conselho para ela, qual seria? Eu adoro ler suas respostas, suas histórias, porque é assim que criamos uma comunidade, um espaço onde podemos ser humanos, com todas as nossas imperfeições. Por fim, lembre-se, ninguém é perfeito e está tudo bem. Ser inteiro, com todas as falhas e brilhos, é o que realmente importa. Eu espero que, ao ouvir esse vídeo, você tenha se sentido acolhido, compreendido e talvez um pouco mais leve. Obrigado por estar aqui, por escutar com carinho. E se gostou desse mergulho no universo de Cisne Negro, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que vai amar essa conversa. E claro, se inscrever no canal Sussurros da Ana para não perder nenhum novo vídeo. Até o próximo sussurro. Com carinho, Ana. E aqui estamos, chegando ao fim desse nosso encontro sobre Cisne Negro. Eu espero que tenha sido uma experiência leve, reflexiva, que tenha mexido com você de um jeito suave, como uma brisa que toca a pele e fica ali, pertinho, acompanhando a gente. Esse filme é muito mais do que apenas uma história no cinema. Ele é uma porta para o nosso próprio interior, para as emoções que às vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Quando eu penso em Cisne Negro, não consigo evitar lembrar do poder da arte e da dança como linguagem do corpo e da alma. É incrível como Nina consegue expressar tudo que não consegue falar com palavras. E isso nos lembra de como cada um de nós tem seu jeito único de comunicar o que sente, mesmo sem dizer nada. Seja pelo silêncio, um olhar, um gesto, ou até mesmo pelo som sussurrado de um vídeo como este. Eu fico aqui pensando em quantas vezes a gente se cobra, se pressiona, se julga, e o quanto seria libertador aceitar nosso lado escuro e claro como partes de um todo que merece cuidado e amor. Esse equilíbrio, essa aceitação é uma busca constante. E tudo bem se a gente tropeçar, se sentir medo, insegurança, faz parte do processo. Só não vale se perder no caminho. Então, antes de terminarmos, quero que você respire fundo comigo. Feche os olhos por um instante, se quiser. Sinta o ar entrando, preenchendo seus pulmões. E ao soltar, deixe ir tudo aquilo que não serve mais. A culpa, a cobrança, a ansiedade. Permita-se um momento de paz, porque é nesse espaço de calma que a transformação acontece. Aqui, nos Sussurros da Ana, meu desejo é que você encontre esse espaço toda vez que precisar. Um lugar para relaxar, refletir, se